O Brasil tem uma das mais altas taxas de juros do mundo e isso se reflete nas cobranças dos bancos aos consumidores finais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essas taxas de juros, especialmente no cartão de crédito, com o economista Fernando Gomes. Oi, Fernando, tudo bem com você? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí a todo mundo que nos acompanha. Eu estou te ouvindo um pouquinho baixo, tá? Mas vamos tentar fazer. Vamos lá pedir para Bibiano Nunes, o nosso mago da mesa de operações, para tentar aumentar, dar um pouquinho de ganho aí para a gente. Bom, Fernando, a taxa básica de juros hoje, depois da última reunião do Banco Central, está em 13,25% ao ano, né? A taxa Selic. Mas os consumidores pagam muito mais, dependendo do tipo de operação bancária, do tipo de empréstimo que eles tomaram e também a depender das garantias que são oferecidas para as instituições bancárias. Por exemplo, no cartão de crédito, Fernando, quando a gente não paga a fatura completa, o valor cheio da fatura, o saldo que fica é corrigido por uma taxa que pode, às vezes, até ultrapassar 400% ao ano. Para tentar evitar isso, né, o governo tem buscado alternativas para minimizar esse problema. Bom, Fernando, o que o governo está pensando para tratar sobre essa taxa de juros tão tão alta no cartão de crédito? Pois é, Márcio, como você disse, né, o Brasil tem uma das taxas de juros básicas mais altas do mundo, né, que é a Selic, e tem a taxa de juros real mais alta do mundo, que é quando você desconta da taxa Selic a inflação. Isso faz com que as taxas cobradas do consumidor final pelos bancos também sejam altíssimas. E aí, quando você fala no rotativo do cartão de crédito, como você disse, é aí que a coisa aperta mesmo, né? Então, as taxas de juros anuais do cartão de crédito, em média, elas estão em mais de 400% ao ano, a depender do banco e do cliente, né? Essas taxas podem ser menores, mas também podem ser mais altas. Aqui vale o mesmo critério para outros tipos de empréstimo, né? Quanto melhor a garantia que o cliente pode dar ao banco, mais baixas vão ser essas taxas. De olho nessa situação aí, o governo tem procurado se reunir com bancos, com outros setores da economia, para buscar alternativas para reduzir essas taxas. O ministro Haddad ele deu uma entrevista na EBC, onde ele indica que esse tema pode ter uma solução aí entre 3 e 4 meses, mais ou menos. Então, o governo tem negociado com bancos e uma das ideias é apresentar alguma medida que estabeleça um limite máximo para os juros do cartão de crédito. E aqui na Câmara também já tem um projeto de lei tramitando que trata desse assunto. Esse projeto ele delega para o Conselho Monetário Nacional a competência para estabelecer juros para o cartão de crédito e também prevê que o Conselho Monetário Nacional possa fazer uma reavaliação periódica desse limite. Mas essa é uma das alternativas, né? Pode ser que se chegue a outro tipo de solução que não seja exatamente estabelecer um teto, um limite para o cartão de crédito, mas que tenha o objetivo de reduzir as taxas de juros do cartão. Uma dessas alternativas poderia ser, por exemplo, diminuir o número de parcelas do cartão de crédito ou ter uma diferença de preço aí entre as compras que são feitas no cartão à vista e as compras a prazo. E a gente tem no Brasil aqui uma jabuticaba, que é o parcelamento feito no cartão de crédito sem juros, né, em até 10, 9, 8 parcelas. Pode ser também que se diminua ou até se acabe com esse parcelamento como uma forma de compensar o tabelamento aí dos juros. Então, são todas alternativas que estão na mesa para tentar reduzir essa taxa aí absurda de 400% ao ano. Agora, Fernando, essas propostas, elas são consensuais entre governo, bancos, representantes dos consumidores? Está longe de ser, né, Márcio? Os consumidores aí, com toda razão, consideram as taxas do rotativo do cartão altíssimas, mas muitas vezes eles não conseguem sair dessa situação de terem a dívida no crédito rotativo aí do cartão. Os bancos, pelo menos até agora, têm uma visão oposta do governo, né? E não querem limitar, não querem ter um teto para essa taxa rotativa do cartão. A Febraban, que é a federação que representa os bancos, ela tem dito que reduzir os juros é sempre bom, impulsiona a economia, mas que tem que se avaliar aí com profundidade por que os juros do rotativo do cartão são altos. Então, os bancos argumentam o seguinte, né, que quem usa o rotativo do cartão representa apenas 5% do total da carteira de todos os cartões.
Só que desses 5%, quase a metade, 40%, estão inadimplentes e não pagam em dia. Então, esse é o grande argumento dos bancos para manterem os juros, não só do cartão, mas de qualquer linha de crédito, mais altos, que é a inadimplência, né? Quando há inadimplência alta em um determinado tipo de financiamento, os bancos sobem os juros. É uma espécie de compartilhamento do custo da inadimplência com todo mundo que usa o produto, no caso, o cartão de crédito. Então, você aumenta os juros, com juros mais altos, você aumenta a receita do banco, e com esse aumento de receita, ele é feito exatamente para compensar os valores que o banco não recebe pela inadimplência. Então, você dilui o prejuízo entre todos os usuários, cobrando uma taxa de juros mais alta, né? Essa é a métrica do sistema e por isso que os bancos são contra o tabelamento, contra a limitação dos juros. Se você tem inadimplência alta, os juros, pelo menos na visão dos bancos, têm que ser mais altos para compensar essa inadimplência. Outra argumentação que os bancos trazem é a livre concorrência, né? Se um determinado banco coloca uma taxa de juros mais alta, os clientes tendem a procurar outros bancos que oferecem taxas de juros mais baixas e essa busca aí por taxa de juros mais baixas vai ter uma taxa no mercado que vai ser mais justa, mais autorregulada. Essa premissa é boa, mas ela tem problemas, né? O principal problema é a questão da informação. Então, a premissa da concorrência aqui, ela esbarra na informação. Você parte do pressuposto que todos os clientes que usam determinada linha de crédito ou cartão têm conhecimento de todas as taxas que são oferecidas por todos os bancos e que eles vão procurar a melhor taxa para eles. Isso vai trazer a taxa para o nível de equilíbrio, para uma taxa justa, né? Só que isso não é verdade, né? Na prática, as pessoas não conhecem todas as opções de taxas e mesmo conhecendo, elas nem sempre estão dispostas a procurar outros bancos, né? Elas tendem a continuar operando com os bancos que elas já operam. Então, isso dificulta a redução dos juros por meio da competição. Márcio, os dirigentes dos bancos, eles inclusive levaram aqui para o presidente da Câmara e do Senado um estudo para rebater essa proposta de limitar o juro no cartão de crédito, em cima dos argumentos que eu mencionei acima, e eles trazem aqui uns dados interessantes, né? As compras com cartão de crédito hoje, elas são responsáveis por um volume financeiro que representa por ano 21% do PIB e 40% do consumo das famílias. Então, pode ser que haja algum tipo de medida aí que gere algum ganho para o consumidor, que usa o rotativo, né, via redução de taxa de juros nessa modalidade, mas pode ser que também os bancos negociem algum tipo de ajuste na outra ponta, como, por exemplo, não ter mais o parcelamento sem juros, ou você reduzir as parcelas, ou ter uma diferenciação de preço. Então, isso está sendo negociado aí, a gente segue aguardando aqui para ver o que pode acontecer. Perdoe a tosse. Pois é, eu desejo melhoras para você, viu, Fernando, por enquanto. Mas, Fernando, enquanto não acontece essa decisão, enquanto a gente não tem uma solução para tentar diminuir essa taxa de juros no empréstimo rotativo dos cartões de crédito, o que você recomenda para os consumidores, para os clientes bancários que estão usando o crédito rotativo? Bom, Márcio, acho que aqui são duas recomendações bem simples, né? Primeira, se você que está nos assistindo aí está usando o rotativo do cartão, pare de usar imediatamente. Você tem algum dinheiro na poupança ou em alguma outra aplicação, retire esse dinheiro de lá e quita a sua dívida no cartão. Conforme a gente já disse aqui, se você tiver um dinheiro aplicado em um título do Tesouro, por exemplo, que é uma das aplicações mais seguras que tem e que rende mais, você vai estar ganhando hoje com a redução da Selic aí 13,25%, fora o imposto de renda. Então, quando você abate o imposto de renda, a pessoa vai estar recebendo aí ao ano mais ou menos 10% líquido. Então, você está pagando no cartão em média de 12% a 15% ao mês e está ganhando 10% na sua aplicação financeira. Então, tira da aplicação e paga o cartão. Se você não tem dinheiro, não tem essa reserva, procura o banco e tenta renegociar a dívida. Normalmente os bancos dispensam o pagamento de multas, dispensam pelo menos parte dos juros e a dívida fica bem menor. Aí você faz o empréstimo com o próprio banco, que vai ter uma taxa de empréstimos bem menor que a do cartão, você quita o cartão e fica com a dívida do empréstimo, que no final vai te custar muito menos. Só para dar um exemplo aqui que eu pesquisei em um banco,
tem duas modalidades de empréstimo aqui que eu olhei, né? Essas taxas, elas são médias, né? A taxa depende, como a gente falou no início, de cada cliente e da garantia que ele pode oferecer, mas em média o banco cobra em um empréstimo consignado cerca de 35% ao ano, que dá aí mais ou menos 2,5% ao mês. Aqui parece que a conta está errada, mas é isso mesmo, não é só dividir 35 por 12 não, porque os juros incidem juros sobre juros. O consignado ele é a taxa mais baixa que tem, porque o banco tem a garantia de que o valor que é devido vai ser descontado diretamente do seu salário. Então, quem é servidor público ou aposentado vai ter uma taxa melhor do que quem é empregado com carteira assinada, que tem um risco maior de demissão. Mas, mesmo assim, é uma taxa muito em conta, né? 35% comparado com 400%. E se você não tiver acesso ao empréstimo consignado, procura um CDC, que é o crédito direto ao consumidor. Essa taxa, em média, aí varia entre 4% e 6% ao mês, o que dá uma taxa anual aí entre 80% e 100% ao ano. É uma taxa alta? É, mas ela é 4 vezes menor que a taxa média do rotativo do cartão de crédito, que é de 400%. Então, Márcio, para fechar, a dica número 1, se você tem uma dívida no rotativo do cartão, liquida essa dívida sacando uma reserva, uma aplicação financeira. Se você não tem essa reserva, procura o banco, renegocia, faça um empréstimo com a taxa de juros menor e saia do rotativo do cartão. Dica número 2, se você não entrou no rotativo do cartão, não entre. É isso, Márcio. Muito bem, eu espero que ninguém precise tomar esse empréstimo rotativo do cartão, porque realmente come as nossas economias, né, Fernando? Terrível. Com certeza. Fernando, ó, eu pedi um chazinho em sua homenagem aí, recomendo que você tome um chazinho também para tentar parar um pouquinho com a sua tosse. Ô, tá? Márcio, obrigado. Eu estou tossindo há uma semana, rapaz, mas tá difícil aqui. Mas vai melhorar. Vamos com muita água aqui, chá e vamos em frente. Tá, boa sorte para você. Obrigado por enquanto e a gente se encontra na semana que vem. Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha aí. Até mais.